Amém, amados. Obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado, Mateus. Obrigado, menino. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus, amados, em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, trecho especial aí da palavra de Deus. E queria compartilhar com os irmãos, né, Jesus e as tradições. E uma delas que nós temos hoje é a celebração do Dia dos Pais, né? E como que Jesus falava das tradições, e principalmente para aqueles que estavam seguindo, para aqueles que não estavam seguindo, para aqueles que estavam, ele até usa uma palavra forte aí que nós vamos ver no texto. Mas vamos interpretar e ouvir a mensagem da palavra de Deus e tomá-la para as nossas vidas. Olha o que fala aqui, ó. Então alguns fariseus e escribas, né, que eram doutores da lei, vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Isso é a palavra de Deus, hein? Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, este não precisará mais honrar seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: saiba que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Feche seus olhos. Senhor maravilhoso, Pai, bendito e santo, pedimos que de forma especial o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração através da Sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa transmitir a nós, Senhor, a Tua palavra de maneira perfeita, fiel e valiosa, Senhor, ajudando-nos a entender aquilo que Jesus quis dizer e aquilo que Jesus falou sobre as tradições e a importância da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Aqui é interessante que os fariseus vêm a Jesus falando de algo, e tem relação até com o Dia dos Pais, que fala de honrar o pai e a mãe, né?
Mas o que eu queria falar nesta manhã, antes de nós falarmos, eu trouxe até alguns versículos para os pais e uma mensagem, mas antes disso, falar sobre esse trecho da palavra de Deus, que fala que muitas vezes nós estamos preocupados com coisas externas e esquecemos de guardar o nosso coração. Muitas vezes estamos preocupados em cumprir ordens, regras e tradições humanas e esquecemos do que está na palavra de Deus, esquecemos do que é fundamental. E aqui eles vêm para pegar a Jesus. Diversas vezes pessoas vão chegar às nossas vidas tentando nos pegar, né, de acordo com tradições religiosas. Eu já falei isso, né, quando estava falando aí sobre a série de mensagens do livro de Gálatas, e falando das tradições religiosas. E muitas vezes pessoas que não praticam corretamente a palavra de Deus, querem muitas vezes instigar, querem muitas vezes pressionar, querem muitas vezes tentar pegar um cristão através da palavra de Deus, né? Usando algumas coisas das tradições e algumas coisas que ainda nem estão na palavra de Deus. E aqui eles estão falando de lavar as mãos, é uma coisa de um contexto atual, né? Importante, né? Eu sei que o contexto atual é importante o álcool gel, mas o lavar as mãos sempre é importante. E aqui Jesus não está falando que não é importante, só está falando que não contamina o nosso interior. E isso não é o que tira a nossa salvação ou que contamina realmente o homem, no sentido do seu interior. Mas ele está falando assim, o que é mais importante, vocês não estão cuidando. O que é mais importante, que é cuidar do seu coração, cuidar dos seus pensamentos, cuidar do seu interior, cuidar daquilo que realmente pode produzir, né, em você uma contaminação eterna e não temporal, né? Há uma importância, né? E aqui eles falam. E há uma importância da vida. E quando aqui Jesus fala, ó, por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por quê? Porque esses que tanto quer pegar os outros na mensagem, porque esses que querem tanto afetar as outras pessoas, porque esses que querem tanto julgar os outros, continuam transgredindo a palavra de Deus. Esse é o pensamento. E muitas vezes nós precisamos aprender com Jesus. Jesus não respondia sempre da forma que as pessoas queriam todas as respostas. E muitas vezes, para que nós pudéssemos refletir, para que aqueles que vinham com indagações a Jesus pudessem refletir, ele fazia uma outra pergunta, né? Isso, estudando o Novo Testamento, você pode ver que em diversos debates, diálogos, conversas, né, ou afrontas a Jesus, ele trazia uma outra pergunta para a pessoa. Aqui eles estavam perguntando sobre lavar as mãos. E Jesus fala, mas por que vocês continuam transgredindo a lei de Deus? Por que vocês não guardam as leis de Deus? Por que vocês estão guardando mais as tradições do que a palavra de Deus? E isso é uma pergunta para nós hoje também. Por que as pessoas estão lendo mais livros secundários do que a palavra de Deus? Por que as pessoas estão mais se apegando a livros de autoajuda do que a palavra de Deus que nos fortalece? E é uma pergunta que nós trazemos também para os nossos dias. Por que vocês continuam transgredindo a lei e os mandamentos de Deus e olhando mais para tradições? Mais interessa o exterior do que o interior? Mais interessa o que as outras pessoas estão vendo do que Deus está vendo em você? A palavra de Deus fala que Deus olha para o nosso interior. Mais interessa as pessoas vendo você de mão levantada e cantando numa imagem do que você verdadeiramente adorando a Deus no seu quarto?
Mais interessa hoje o que as pessoas veem do que aquilo que você realmente faz? Porque Deus disse: honra o seu pai e a sua mãe. Está aqui falando sobre o que nós devemos fazer. Honra o seu pai e a sua mãe. Cuida do seu pai e da sua mãe. Às vezes, nos tempos atuais, para vocês que são novos, nós vamos cuidar mais dos nossos pais e das nossas mães do que eles cuidaram de nós. As pessoas estão vivendo mais, né? E depois seus filhos também vão cuidar mais. E nos tempos cada vez mais atuais, as pessoas vão saírem de casa mais cedo. Há uma transformação. E você vai ter tempo com seus filhos, talvez menos do que os seus pais tiveram com você. E talvez você vai ter que cuidar mais dos seus pais mais para frente do que eles cuidaram. Porque eles estão vivendo mais. Você vai ter mais tempo para cuidar deles. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo, não, se você tem um recurso, dá de oferta para Deus, você não precisa mais cuidar dos seus pais. O seu tempo que você poderia oferecer para a sua família, não, vai para o templo, vai para a igreja, esquece a sua família. Sabe que Jesus falou disso? Seus hipócritas, vocês invalidam a palavra de Deus, porque vocês não estão cuidando da sua casa, porque vocês não estão cuidando da sua família, porque vocês estão desonrando seus pais. Hipócritas. A palavra de Deus diz: honra o seu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Não estão dizendo por qualquer outra coisa que você tem que esquecer, desonrar, abandonar. Mesmo que seja uma obra importante. Mesmo que seja algo valioso. Se vocês estão fazendo isso, vocês são hipócritas. Vocês são pessoas que não estão seguindo a palavra de Deus. Vocês estão abandonando. É interessante. Olha lá, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. Isto é, eu doei, ou pelo menos pretendo doar, ao tesouro do templo, ou de outra maneira. Sabe? Esquecer a sua família. Não ajudar seu pai e a mãe com recursos. E falar assim, não, isso aí eu entreguei de dízimo, isso aí eu entreguei de oferta. Não, pai, eu não tenho tempo para você hoje, não. Hoje eu só vou ficar na igreja. É hipócrita. Não é o que a palavra de Deus diz. Tem gente que tem 7 dias para ficar na igreja. O dia que o pai e a mãe pedem uma ajuda, ele vai para a igreja. Ele não foi os outros 6. É hipócrita. É hipócrita. Sabe? Você pode ajudar de outras formas. Você pode estar presente em outras maneiras. Você pode ajudar em outros tempos. Sempre vai ter. Tirar o dinheiro da sua casa, da sua família e dar para Deus, sendo que a família está precisando, é hipocrisia. Mesmo que isso seja para a igreja. É errado. Não é certo. Sabe, a gente precisa entender isso. Você tem recursos para... Deus te deu muitos recursos. E dentro desses recursos você já separa o que é de Deus. Mas não pegar aquilo que é da sua família, aquilo que você pode ajudar a sua família. Tem gente que faz um monte de coisa com o dinheiro. Prazer, lazer, diversão. Agora quando um pai, a mãe ou alguém da família precisa, não tenho. Eu dei de oferta essa semana. Hipócrita. Você poderia ter. Se não fizesse outras coisas, já tivesse separado o seu dinheiro da igreja e teria recurso para ajudar aquele que precisa da sua família. É isso que Jesus está falando e é muito claro. Jesus está falando, você não pode tirar. Você precisa ajudar, sabe? Você foi colocado no mundo em um lugar
em um grupo social, com uma pessoa, com uma família, e essa família, talvez uma hora precise de você como você precisou dela no começo. E a gente precisa entender esse processo, sabe? Porque Deus não deixa ninguém devendo. Ele sempre separa recursos para que você possa já separar para Ele, já separar para a sua obra, né? E se nós formos bem planejados, sempre teremos. Sempre teremos. Mas agora, quando nós não podemos jogar isso e falar, não tenho, desculpa pai, desculpa mãe, não tem lei de oferta, não posso te ajudar. Não é assim que a palavra de Deus está falando. Do mesmo modo que a palavra de Deus está falando para nós honrarmos o Senhor com os dízimos e ofertas, está falando para nós honrarmos nosso pai e a nossa mãe. Honrarmos as pessoas, sabe? Ajudarmos aqueles que precisam, né? Se Deus deu os recursos é para ajudarmos, né? E primeiro os da nossa família, e depois ele fala assim, e também os da nossa família da fé. E depois ele fala, este povo me honra com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas e preceitos humanos. Muitos hoje estão ensinando coisas de homem e esquecendo das coisas de Deus. Gostam de falar de Deus com os seus lábios, mas as suas atitudes e o seu coração estão longe dos caminhos de Deus. Conhece pessoa assim? Que gosta de falar de Deus, mas não vive com Deus, não anda com Deus, não caminha com Deus, né? Não ensina sobre Deus, não discipula ninguém, mas gosta de falar de Deus. Ele está falando aqui, ó, vocês, judeus, estão sendo assim. Vocês, mestres da lei, estão sendo esse tipo de pessoa. Vocês gostam de falar de mim, gostam de falar de Deus, mas a atitude quando alguém precisa, a atitude quando alguém necessita, está totalmente longe dos meus caminhos. E o coração de vocês está longe de mim, vocês não me adoram mais. Vocês só falam de mim. Tem gente assim, que fala de Deus, mas não adora Deus, não vive com Deus, não caminha com Deus, não ama Deus. Jesus disse, escutem, entendam. O que contamina as pessoas não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai, porque está dentro do seu coração. Sabe? Ele está falando que o que realmente contamina é aquilo que eu guardo, aquilo que eu deixo criar morada, criar ninho dentro do meu coração, pensamentos, atitudes, né? Maledicências, mas o que sai da minha boca. É interessante esse processo em nós, pensarmos sobre isso. Olha o verso 13. Toda planta que meu Pai Celeste não plantar será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Parece aquela outra parte que fala, não dê pérolas aos porcos. Esqueçam quem não quer. Esqueçam quem não anda com Deus, no sentido e rejeitou a Deus. Busque pessoas que querem Deus. Ajude pessoas que desejam Deus. Ajude pessoas que amam a Deus, mas ainda não encontraram o seu caminho. Olhem para essas pessoas. Aqueles que me rejeitam, me negam e não me querem, esses são cegos guiando cegos. Logo vão cair no buraco. Logo vão cair no buraco. Sabe? Mas busquem a Deus. Aproximem-se. Ajudem. Ajudem pessoas a entenderem isso. Né? Tem muita gente só preocupada, muitas vezes com o seu físico ou com o que come, mas não está preocupada com o alimento espiritual, não está preocupada em se alimentar da palavra de Deus, não está preocupada em mudar as suas atitudes que levam ao pecado. Ajude essas pessoas. O verdadeiro alimento é a palavra de Deus. Hoje eu falei sobre a revelação divina na escola dominical, sobre a Bíblia, né? Que ela é a verdade, ela é instruída, ela foi
inspirada pelo Espírito Santo. Homens de diversas épocas, são 16 séculos, pessoas de diversas épocas escrevendo sobre o mesmo Deus, falando do amor, falando do Messias, falando de Cristo, falando da salvação, sabe? Inspirados por Deus, inspirados pelo Senhor. E nós precisamos entender isso, entender esse processo, sabe? Ensinar as pessoas. Tem muita gente preocupada com coisas terrenas, tem muita gente preocupada, né, com aquilo que pode contaminar a sua vida nesse mundo, mas não está preocupada com a vida eterna. E tem pessoas que nem sabem, porque estão vivendo aí, como diz a velha canção da música popular brasileira, deixando a vida me levar. Tem muitas pessoas vivendo assim. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina e ela nos fala que Jesus vai voltar e nós vamos estar preparados. Precisamos buscar as verdades da palavra, precisamos olhar para Cristo e precisamos olhar para o nosso interior, arrependendo daquilo que não nos aproxima de Deus, se afastando daquilo que nos afasta de Deus, ajudando também as pessoas a entenderem. Tem muita gente que não consegue olhar para dentro de si. Tem muita gente que não consegue olhar para a sua vida. Tem muita gente que aprendeu a não falar de si mesmo. Eu dou aula para meus alunos e essa semana eu estava falando com eles sobre, falando na filosofia, falando para eles que eles precisavam escrever alguns pontos, né? Como se fossem pontos fortes e pontos fracos deles. E muitos não conseguiam, porque não conseguiam olhar para dentro de si, não conseguiam ver, sabe? E muitas pessoas não conseguem, às vezes, olhar para si. E se nós não refletirmos e não olharmos para nós, como que nós vamos nos arrepender dos erros que nós cometemos? Como que nós vamos melhorar aquilo que falhamos? Como que nós vamos caminhar de uma forma nova? De uma forma nova. Quantas vezes a Bíblia nos ensina atitudes que não devemos tomar? Mas como que eu vou aprender isso? Lendo, olhando para a Bíblia, olhando para a minha atitude, olhando para a minha prática e falando, pô, isso eu não posso mais fazer. Isso eu preciso melhorar. Pô, isso não pode acontecer comigo mais. Mas como que eu vou me livrar dessa atitude final? Eu preciso compreender o meu erro aqui atrás. Eu preciso compreender o que está dando brecha para eu praticar isso. Se eu estou aprendendo muitas coisas que eu não sei nem se é verdade. Daqui a pouco eu estou falando mentira. Estou falando mentira. Por quê? Porque eu não estou buscando a verdade aqui atrás. Então, se eu buscar a verdade, eu começo a mudar isso. E a mesma coisa. Se eu for ensinado lá atrás que eu preciso trapacear, que eu preciso furar fila, que eu preciso fazer uma coisa errada para chegar na frente dos outros, eu vou começar a praticar coisa errada aqui. Mas eu não vou conseguir muitas vezes arrumar o final aqui se eu não arrumar o processo. E eu preciso colocar na minha mente, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, que eu não posso mais. Eu não posso mais fazer uma coisa aqui errada. Eu não posso passar na frente dos outros. Eu não posso trapacear para chegar na frente. E isso é um processo da vida do brasileiro, que é acostumado a furar fila. Não o campineiro ele gosta de fila, ele gosta de entrar na fila atrás, né? Ele vê uma fila gigante, ele entra primeiro para saber o que vai ter lá na frente. Não, é uma fila, eu gosto de fila. Campineiro não é muito assim, não. Campineiro gosta de entrar na fila, entra na fila, depois ele vai saber o que tem lá, qual que é o produto, se ele gosta, ele entra na fila mesmo, né? Mas é um hábito,
Então, é normal, mas nós precisamos aprender algumas coisas, um processo, né? Um processo diferente, sabe? Ensinar no futebol que não pode trapacear, que a bola bateu e saiu, o lateral é do outro, né? Né, irmão? A gente vai jogar, os caras, não, é meu. Pô, a bola bateu em você, cara. É fair play. Nem é fair play isso é honestidade, né? É honestidade. Né? Fair play, o outro tá caído, você para. Né? O que estão falando muito agora. Né? Colocam lá o cara caído, o goleiro machucou, você não faz o gol. Né? É um fair play, você espera. Não tem. Mas agora, honestidade começa. A criançada começa a praticar um esporte desde pequeno. Né? E honestidade. Então isso é ser honesto. Honesto desde quando não tem juiz ainda, né? É só o professor lá ensinando. Então são processos da vida que precisam aprender. Mas eu preciso aprender. E se eu não aprendi aqui, eu preciso, com o meu erro aqui, voltar a olhar para trás. E falar, preciso arrumar isso na minha vida. Eu preciso arrumar isso no meu caráter. Porque Jesus falou que o que está contaminando é o que eu tenho no meu interior. E o meu interior é pecaminoso. E eu preciso arrumar isso. Eu preciso corrigir isso para ser alguém melhor. E para seguir a lei de Deus. Se a lei de Deus bate com as tradições dos homens, a lei de Deus deve prevalecer na nossa vida como cristão. Na nossa vida como cristão. Também vocês não entenderam? Não compreenderam que tudo que entra pela boca desce pelo estômago e depois é eliminado? Mas o que sai vem do coração. E isso é o que contamina. O que muitas vezes está guardado lá no nosso coração. E nós precisamos pedir para Jesus limpar. Precisamos pedir para Jesus curar. Precisamos pedir para Jesus muitas vezes tirar aquilo que eu não consigo tirar. Uma tristeza, uma angústia, uma raiz de amargura, uma falta de perdão, ou um pecado escondido que ninguém sabe. E eu preciso pedir para Jesus limpar meu coração. Preciso pedir para Jesus cuidar da minha vida. Amém? Vamos orar. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Depois eu tenho alguns versos aqui para ler para os pais, mas daqui a pouquinho a gente já lê, que eu separei. Mas vamos orar. Vamos pedir por essa palavra aqui que Deus falou ao nosso coração e que Deus nos ajude a sermos pessoas que limpam o coração, a sermos pessoas que obedecem à palavra de Deus, a sermos pessoas que vivem a palavra verdadeira, a palavra prática, a palavra sincera do Senhor. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Nos ajude, Senhor, a cumprir os Teus preceitos, os Teus mandamentos, como um deles que foi dito hoje, honrar o pai e mãe, para que sejam prolongados os nossos dias sobre a terra, Pai. Ajude-nos, Senhor, no caminho cristão. Temos tanto a melhorar, temos tanto que precisamos do Senhor, Pai. Temos tantas coisas que são necessárias para vivermos uma vida semelhante a Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, esta manhã. Se há algo no nosso coração que precisa ser limpo, que precisa ser trabalhado, que precisa ser renovado, Pai, que precisa também ser tirado, que o Teu Espírito Santo nos incomode e que a Tua presença santa e real venha sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha alguns versos aqui, ó. Vou falar só alguns, deixando uma mensagem para os papais. Estejam vigilantes, mantendo-nos firmes na fé, sendo homens corajosos e fortes. Já podemos pedir para os papais chegarem aqui na frente? Antes? Tá, então depois a gente chama. Enquanto isso eu vou falando para os pais, enquanto as crianças vão se preparando aí. Tá? Do homem são as preparações do coração. Aqui, esse primeiro que eu li, 1 Coríntios 16, 13.
Agora Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confie ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isso é importante, né? Primeiro, ser corajoso e forte. E agora, confiar no Senhor. Olha o que ele está falando para nós. Confia no Senhor, na sua família. Confia no Senhor, o teu trabalho. Confia no Senhor, aquilo que você faz. E os teus pensamentos serão estabelecidos. Aquilo que você sonha, o Senhor vai firmar e vai fazer acontecer. Sabe? Como pai é importante isso, né? Agora um salmo muito conhecido, né, dos pais. Eis que os filhos são, Salmo 127, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurados os homens que enchem dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Outra coisa, Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. A língua benigna é árvore da vida, sabe? A língua boa, aquilo que você fala de palavra, isso é bom para os pais, para aprenderem sempre as coisas boas para o seu filho. Isso se torna a árvore da vida na vida deles, sabe? Aquilo que você fala marca a vida do filho, né? E o que eu escrevi aqui, a gravidez do pai não se dá nas entranhas, mas fora delas. Ela se dá primeiro no coração, onde o sentimento de paternidade é gerado. Um desejo de ser e de ver prolongado em outra vida a vida própria, né? Então a gente tem sempre esse desejo, e é interessante, né? O pai não tem pais que engordam, né, junto, né? É normal, né? Vai natural. Mas não é o que acontece, né? A gravidez não é exterior. A gravidez é interior, gerando no coração, né, uma paternidade. Algo agora que eu preciso transmitir a alguém, né? Então, a importância disso é gerar a paternidade, o desejo de ver a nossa vida prolongada na vida de alguém, né? Sendo aí um legado, uma herança, né? Algo futuro, né? Um pai experimentando as emoções, né? E muitas vezes o que acontece com o filho vai mexendo com a gente, né? Nós vamos vendo os primeiros passos, né? O primeiro caminhar, o primeiro dia na escola, e assim o que vai acontecendo com o filho, né, vai gerando uma alegria com a gente, né? Um parto sendo gerado, uma primeira criança nos braços, as características, né? Sempre, né? E isso hoje nem sempre acontece com o pai, já a família já quer, né? Tem gente que já quer achar coisa da sua família na vida do filho, a outra família quer achar características, mas a verdadeira característica vai estar imputada no coração. E o pai precisa entender isso. Ele ser semelhante, fisicamente ou não, com a gente, isso pouco vai se importar no futuro. Mas ele levar as nossas características de caráter boas, ele levar a nossa fé, ele colocar no seu coração aquilo que nós ensinamos, isso é que vai ser importante na vida do pai. Isso que vai ser valioso para o pai, sabe? Algo que permanece. Então, a importância disso, sentimentos e emoções que vão atropelando, né? E ser um exemplo de vida. Que os pais possam ser um exemplo de vida. E isso marca, fortalece e ajuda. Eu dou aula para muitas crianças na fase aí de juniores e adolescentes, né? Quando há uma ausência do pai, uma ausência da mãe, uma ausência de alguém, isso marca a vida da criança. Mas quando também há uma presença forte, marcante, de alguém que está imputando, né, um caráter, uma vida, uma fé,
isso também marca profundamente a vida de uma criança. Então, a importância do pai, a importância da mãe, a importância da família. Amém? Deus abençoe e fica com essa linda apresentação das crianças.